Aê, oi, Ana. Oi, gente. Eu aqui mexendo nos filtros. Só com filtro mesmo, né, gente? Esperar a Esté entrar. Hoje a gente vai falar da fisioterapia e de como ela é importante pra tudo aqui, né? Pra gente. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, aqui conseguimos. Agora só aguardando a Esté. Gente, eu sou muito lerda com esse negócio de internet. Oi! Oi, olha aí minha bagunça aqui. Oi, vamos lá Oi, então. amor. Ai, Esté, demorei aqui porque eu entrei duas vezes, minha Eu conexão vi. caiu. Ai, caramba, mas agora, Agora agora vamos vai. que vamos. Gente, essa é a fisioterapeuta Stephanie Sicarelli. Durante um tempo, ela foi fisioterapeuta da Vivi. Muitos conhecem a história da Vivi, outros não. Ainda tem a página dela lá, quem quiser dar uma olhadinha no Facebook, é o Diário da Vivi. E só eu sei o quanto a fisioterapia foi importante de verdade. Eu acho que eu até comentei em um dos posts que se não fosse fisioterapia, talvez a Vitória não conseguiria ter tanta qualidade de vida o tempo que ela ficou aqui. Eu não conhecia várias vertentes que a fisioterapia tem. Eu me limitava à fisioterapia motora. Para mim era isso, ponto final. Até descobrir que a fisioterapia é tudo, né? E aí, com esse projeto que surgiu depois da perda da Vivi, nada melhor do que levar também conhecimento a outras mãezinhas que eu tenho certeza. Oi! Eu tenho certeza que não tem esse conhecimento também. E aí, a doutora Stephanie aceitou de primeira participar e eu estou muito feliz e já vou te agradecer, sim, demais, Stephanie. Obrigada mesmo. Imagina. Eu que E agradeço. então vamos começar. Aqui tem umas perguntinhas, depois se alguém também tiver pergunta, no final a gente vai respondendo, né, Esté? Esté, para Tá bom. começar, o que é a fisioterapia? Bom, você mesma respondeu, né? Você descobriu a fisioterapia para dar qualidade de vida para Vivi. Então, assim, lógico, se a gente for pesquisar no Google, você vai encontrar N definições, né, para o que realmente é a fisioterapia. Mas hoje eu falei assim que eu queria passar um pouco da minha experiência para vocês, né, um pouco de ser fisioterapeuta, desses 10 anos aí de carreira, o que eu aprendi com a fisioterapia. Então, e hoje já várias pessoas têm acesso às redes sociais e conseguem fazer pesquisas. Então, assim, hoje eu queria passar um conteúdo um pouco diferente para vocês, né? Então, o que é a fisioterapia? Para mim, a fisioterapia é dar qualidade de vida. Eu, Stephanie, fisioterapeuta, eu não vejo definição melhor do que essa, dar qualidade de vida. Dar qualidade de vida para quem? Para quem precisa. Então, assim, seja lá aquela senhorinha que sente dor nas costas e aí fala assim, nossa, eu gostava tanto de limpar minha casa e hoje eu já não posso mais. Então, quer dizer, ela perdeu a qualidade de vida, ela deixou de fazer algo por conta da dor, ela ficou limitada por conta da dor. Então, ela perdeu a qualidade de vida. E ela procura o quê com a fisioterapia? A melhora, né? Então, desde aquele senhorzinho, vamos falar um câncer em fase terminal, que está lá acamado. Mais para frente a gente vai aprofundar bem a respeito dos acamados. Mas, assim, muita gente pensa assim, vai fazer fisioterapia para quê? Ele está em fase terminal, ele vai vir a óbito, o médico falou que vai viver mais 2 meses.
não tem necessidade. E aí tem sim, vamos dar qualidade de vida. Se ele vai viver mais 2 meses, vamos dar qualidade de vida para esses 2 meses que ele vai ver. Como pode ser que ele viva 2, como pode ser que ele viva 4, 6. A gente não sabe, você é prova disso, né? Te falaram que sua filha viveu uma semana, um mês, um ano, e olha o tempo que a Vivi teve presente na nossa vida. Então, para mim, a fisioterapia realmente é isso, dar qualidade de vida para quem precisa, sejam para as crianças deficientes. Tem criança que o pessoal fala assim, vai fazer fisioterapia para quê? Essa criança não vai andar, essa criança não vai desenvolver, essa criança vai viver na cama, essa criança muitas vezes está com uma traqueostomia, aquele buraquinho, né, para poder respirar, muitas vezes essa criança respira com a ajuda de aparelhos, e aí vai fazer fisioterapia para quê? Para dar qualidade de vida, para ela viver esse período que ela tem que viver melhor, né? Então, a melhor explicação para mim é essa, dar qualidade de vida para quem está ali, para quem precisa, para quem, eu vou viver mais 10 anos, que seja com qualidade de vida. Então, acho que a pessoa que procura físio, procura justamente isso, poder melhorar aquilo que não tá legal, né? Exatamente, verdade. E quais são as áreas de atuação? Várias. Muita gente hoje se limita à fisioterapia motora, né? Então, assim, eu quebrei o pé e eu vou fazer fisioterapia, né? Muita gente pensa isso. Ou vai para o lado da massagem, que fisioterapia é massagem. Então, você, você não vai fazer a massagem? Muita gente acaba pensando por esse lado, né? E não imagina, não sabe o quanto a fisioterapia é grande. Sabe quem já precisou dela em algum momento, né? Então, áreas de atuação, outro dia a gente estava conversando a respeito de labirintite. Gente, tem fisioterapia para quem tem labirintite. Quantas pessoas não sofrem de labirintite e não sabem que tem fisioterapia? Muitas vezes porque o médico não encaminhou, e eu não culpo o médico, porque às vezes, gente, o médico tem N coisas para fazer, que alguma coisa ali no meio do caminho acaba falhando. Então, assim, tem fisioterapia para quem tem labirintite, pessoal. É a fisioterapia vestibular, que chama, é um tratamento excelente. Tem a fisioterapia hospitalar. Hoje em dia está muito em alta, a gente fala muito de coronavírus, a gente fala muito de Covid, a gente fala muito de respiradores. E tem um fisioterapeuta lá dentro da UTI. Quem mexe nos respiradores? É um fisioterapeuta. Então, assim, tem fisioterapia hospitalar, tem a fisioterapia domiciliar, que é o meu tipo de serviço. Então, quer dizer, aquele profissional que vai na sua residência para poder prestar o serviço, leva todo o material necessário. Tem gente que não sabe, não imagina, nunca vai ter um fisioterapeuta, um profissional que vai vir aqui na minha casa e vai atender meu pai, minha mãe, minha tia, quem seja, né? Tem a fisioterapia da área da dermato, que aí sim, do pessoal da estética, né? As drenagens, e é um resultado incrível. Ninguém conhece melhor o corpo humano do que um fisioterapeuta. Então, é uma área, assim, enorme, que está crescendo muito, porque quem não quer ficar bonita, né? Quem não quer perder a barriguinha, né? Então, é uma área que está crescendo muito. Tem fisioterapeuta trabalhando na área dos atletas, a fisioterapia esportiva, que é a fisioterapia que a gente já conhece, né? Tem a fisioterapia pediátrica, que é a minha maior paixão, que é a fisioterapia que cuida das crianças, a fisionel, que é a fisioneonatal, que está presente dentro dos hospitais também, a fisioterapeuta ali dentro da UTI, né? A pessoa pensa, mas o que faz um fisioterapeuta dentro de uma UTI neo, né? Cuidando daquela coisinha pequenininha, assim, que você pega com uma mão. Tem fisioterapeuta ali. Então, assim, a fisio, para tudo que vocês possam imaginar, tem fisioterapia. Tem a fisioterapia da saúde coletiva, da saúde da mulher. Então, pessoal que às vezes sofre de incontinência, tanto urinária quanto fecal, gente, tem fisioterapia para isso. E as pessoas não sabem, às vezes por falta de informação, às vezes porque não foi orientado, ou a pessoa só vem a conhecer quando ela realmente precisa. Aí ela conhece, né? Você não teria tanto conhecimento assim da fisioterapia se você não tivesse a viver. Verdade, verdade. E com relação a essa fisioterapia da labirintite também, eu fiquei sabendo há um mês atrás que, por conta de um episódio comigo, eu fui procurar saber como que melhorava e tava lá, fisioterapia. Até perguntei para você se você fazia, né? E aí você falou que não era uma área que você tinha conhecimento, mas me explicou bem o que é. E assim, gente, é fenomenal. Você sabe. Gente, nunca na minha cabeça passou que uma fisioterapia ajudaria num quadro de labirintite. Então, maravilhoso. Steph, qual a importância de um diagnóstico precoce?
Total. Mas, assim, infelizmente, é muito difícil você chegar até um diagnóstico. Então, vou dar um exemplo assim: você tá andando na rua e você torceu o pé, machucou o pé. Aí você vê que aquela dor não passa, você vai marcar um médico, né? Até você conseguir essa consulta, vamos falar de um sistema particular. Nem vou citar SUS, porque a gente sabe que o SUS vai longe. Mas vamos citar convênio, um sistema particular. Até você conseguir essa consulta, demora. Vamos estar em uns 3 dias, 4 dias, uma semana que seja. Você passa no médico. Até o médico te pedir um exemplo. Falar, não, Bruno, você tem que fazer uma ressonância. Até você marcar essa ressonância, fazer essa ressonância, ter o resultado dessa ressonância, voltar no médico, isso já passou um longo período. Que você muitas vezes já podia estar tratando antes e não tratou, esperando o diagnóstico. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas, assim, muitos pais, muitas mães, muitos filhos me procuram e falam assim: ah, mas eu preciso esperar o diagnóstico do médico. Ah, mas eu preciso esperar o encaminhamento do médico. Tem que ter encaminhamento para fazer fisioterapia? Algumas vezes até tem, né? Porque às vezes o convênio acaba exigindo encaminhamento médico, o SUS acaba exigindo encaminhamento médico. Mas por outro lado, muitas vezes você não precisa esperar um diagnóstico. Vamos falar de uma criança, eu trabalho com criança, minha paixão é trabalhar com criança. E o que acontece? Eu tenho crianças hoje de 5 anos, de 6 anos, que ainda não têm um diagnóstico fechado. Porque isso demora, isso leva um tempo, né? Você tem os exames e muitas vezes, muitas das crianças especiais, às vezes não é uma síndrome só. Às vezes ela tem uma paralisia cerebral, mas ela está associada a uma síndrome de West, que está associada a outra coisa. Então, é muito difícil você conseguir fechar um diagnóstico. Por mais que tenha um exame que é caríssimo, né? Hoje em dia é feito no Brasil, mas por mais que exista esse exame, mesmo fazendo esse exame, que é o Exoma, mesmo assim demora para vir o resultado. E muitas vezes você não consegue fechar um diagnóstico. Então, assim, é interessante, é legal você ter esse diagnóstico, você saber como essa doença vai evoluir, saber se você está tratando de uma doença que é degenerativa ou não. Isso é muito importante, você ter um diagnóstico. Mas eu acho assim que o mais importante é a partir do momento que você procurou um médico, o médico é essencial, mas a partir do momento que você sabe que não tem algo legal ali, tem algo indo errado, você procurar fisioterapia, falando de uma mãe de criança especial, tá? Vamos dizer que tem uma criança lá de 2 anos que não anda. A mãe sabe que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Criança de 2 anos, você tem uma criança de 2 anos, você sabe como ela teria que estar desenvolvendo. Então, assim, a partir do momento que tem alguma coisa errada, você tem que ir atrás e descobrir. Só que até você descobrir o que está indo, enquanto isso você pode ir trabalhando na fisioterapia. Entendeu? A fisioterapia está aí para isso. Claro que, na verdade, nunca vai ser pro pior, sempre é pro melhor. Olha, se eu soubesse da Pro melhor. fisioterapia, porque assim, a Vivi, quando ela nasceu, ela acabou fazendo fisioterapia, mas ela é aquela fisioterapia que o SUS fornece, então é a cada 15 dias, ou se não, uma vez por semana. E ela não precisava ainda da fisioterapia respiratória, que você vai falar mais pra frente. Então, assim, se eu soubesse, desde o começo eu tinha ido atrás mesmo, porque a qualidade de vida que ela teve depois de começar a fazer a fisioterapia, olha, é inacreditável. Com certeza. Você pode falar para mim, você já citou assim que a fisioterapia ela atua na parte neonatal, né? Então você me fala a importância da fisioterapia neonatal, motora, respiratória, como ela é importante para os recém-nascidos prematuros, fala para mim. Bom, os prematuros são minha paixão, né? É apaixonante você trabalhar com prematuro, porque você fica aqui acompanhando e cada grama que aquela criança ganha, nossa, é uma vitória, é uma alegria. E aí muita gente, né, igual a gente comentou, tem fisioterapia na NEL, né? Tem fisioterapia dentro da UTI neonatal. E aí o pessoal fala, nossa, mas o que faz um fisioterapeuta, né? Então, assim, os prematuros, todo mundo sabe, prematuro, quem não sabe, né, prematuro é o bebê que nasceu antes do tempo, né? Então, o que acontece? Essa criança que nasceu antes do tempo, ela nasceu, vamos dizer assim, ela não estava pronta, ela não estava preparada. Então, ela estava com uma imaturidade, tanto do sistema neurológico quanto do sistema pulmonar. Quem nunca ouviu falar assim, o pulmãozinho ainda não estava formado, né? Por isso, às vezes, a criança ficou na UTI porque o pulmãozinho não estava formado. Depois a gente vai falar das doenças
que acometem muito o RN. Então, assim, o que que acontece? Qual é a função da fisioterapia lá dentro? É ajudar na maturação desses sistemas, tanto o neurológico quanto o respiratório, né? Então, assim, a gente trabalha com a fisioterapia motora. Então, essas crianças, às vezes pode nascer com o pezinho torto, e aí a gente já vai lá trabalhando o pezinho da criança. Tem muita criança que nasce com o pé torto, o pessoal nem sabe, às vezes, que existe fisioterapia para isso, né? Dentro da UTI. A gente trabalha com os posicionamentos, o fisioterapeuta adora fazer um posicionamento, deixar a criança bem ali, já ajeitadinha. A gente trabalha também a maioria dos prematuros, grande parte deles, né, acaba evoluindo para uma síndrome da angústia respiratória, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vai pro ventilador mecânico. Eu tô dando risada, minha amiga ressuscita bebês quando precisa. A gente Mas é ressuscita bebês verdade, quando precisa, sim. A gente ressuscita. Eu falo verdade. que a massagem que eu mais gosto é de reanimação cardiopulmonar, assim, é incrível. Então, assim, a gente trabalha, a criança vai lá pro ventilador, então o fisioterapeuta tá ali presente, a Bruna sabe, acompanhou. A gente que tira a criança do ventilador conforme ela vai evoluindo, a gente vai fazendo o desmame da ventilação mecânica, vai dando uso de oxigênio quando necessário. Gente, As crianças acabam ficando camadas, lógico, muito tempo ali hospitalizados, acaba pegando pneumonia, acaba tendo um acúmulo de secreção. Então, o fisioterapeuta faz o processo de aspiração, as manobras que ajudam a higienizar o pulmão. Muitas vezes eles são muito fraquinhos, eles são muito pequenos, dá sempre 700 gramas, 600 gramas, 800 gramas. Então, quer dizer, às vezes eles não têm força, não conseguem tossir, não tem o reflexo da tosse. Então, o que acontece? Acumula secreção, então o fisioterapeuta está ali fazendo o processo de aspiração, entendeu? Ressuscita, faz parte da reanimação cardiopulmonar. Fisioterapeuta estuba, né? A gente fala muito de COVID, de respirador, de intubação. Então, a criança fica ali muito tempo entubada. Então, aí a gente vai alterando os parâmetros para tentar tirar essa criança da ventilação mecânica, estubar, né? Tirar o tubo. Estubar é tirar o tubo, né? A criança respira por um tubo na garganta e a gente tira o tubo, como a gente já tirou o tubo da Vivi várias vezes. E a maior alegria dos pais ver os filhos, né, respirando sem ajuda de aparelho. Então, a fisioterapia tem um e dos trabalho físios muito também, né? incrível. Porque eu lembro que quando a Vivi, a última vez que ela ficou internada, que ela estava gostando, né, de não fazer força para respirar, porque o aparelho fazia tudo por ela, de como Delícia, né? os fisioterapeutas eles estavam focados em tirar ela do Com respirador, certeza. porque não é mais fácil ela estar ali. Não, a gente quer tirar, Não. vamos fazer massagem aí no diafragma para essa menina respirar. E assim, todo mundo Estimulação. acha que é o médico, né? Eu fiquei esperando o médico chegar para estubar a Vivi. E de repente veio as meninas da fisioterapia e elas que estudaram. Lógico, o médico estava junto porque se caso ela não conseguisse, né, para entubar novamente. Vai, Mas assim, todo o novamente. processo foi fisioterapeuta. E assim, a Vivi tinha uma telectasia, né, que sempre estava ali no pulmãozinho esquerdo dela. Então, assim, eu acredito piamente, sem a fisioterapia, a Vivi não teria vivido o tanto que ela viveu. Claro, entra o amor, entra tudo, mas a fisioterapia, para mim, assim, ó, é top, top, top. Aí eu vou já emendar aí a importância da fisioterapia em crianças com múltiplas deficiências. Você tá me ouvindo, Esté? Eu acho que a minha internet ficou ruim. Ah, Esté, você conseguiu me ouvir? Você conseguiu me ouvir? É porque a minha internet aqui começou a girar e falar, ai meu Deus, vai cair aqui. Então, Não, assim, normalzinho, qual, tô te ouvindo. qual a importância da fisioterapia em crianças com múltiplas deficiências? Total também, né? Igual a gente falou, assim, às vezes é muito difícil a gente ter esse diagnóstico, né? O mais importante é que os pais não esperem aparecer um diagnóstico, aparecer, ela tem a síndrome tal, 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 tal. Porque muitas vezes isso aí vai evoluindo com o tempo. Já peguei vários pacientes que tinham um diagnóstico e depois de um tempo apareceu outro, e depois de um tempo apareceu outro, e vai indo um ciclo, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas procurem, né, a fisioterapia
Porque ela é de total importância. Seja qual for a deficiência, ela é de total importância. Vamos falar de uma criança, como a Vivi, vamos falar da Vivi, né? A Vivi estava ali acamadinha, ela, a gente sabia que ela não ia sair correndo, a gente sabia que ela não ia sentar, a gente sabia que ela não ia falar, mas a gente estava ali, trabalhando para quê? Para dar qualidade de vida para ela, né? Então a gente posicionava, a gente fazia as manobras para melhorar o pulmãozinho, para estimular. Ela não tinha traque, né? Ela não respirava por traqueostomia. Ela fazia as inalações, quando precisava usava oxigênio, já foi entubada, né? Estubada, como a gente já comentou. Mas assim, a gente estava ali. Para quê? Para dar melhor qualidade de vida dela. Então, mas o que você vai fazer com uma criança que está ali na cama? Né? O que você vai fazer com uma criança que não se mexe, uma criança que não fala, uma criança que... Né? A gente sabia que a Vivi era muito mais do que isso, que ela mostrava, passava pra gente, né? Mas, o que você vai fazer? Então, a gente posiciona, a gente faz alongamento, a gente evita deformidades, a gente não vai deixar o pezinho ficar torto, a mãozinha ficar torta. Gente, não é porque não vai ficar de pé, não é porque não vai andar, que a gente vai deixar o pé ficar torto. Entendeu? Não vai escrever. Tudo bem, não vai escrever, mas não é porque não vai escrever que a gente não vai posicionar aquela mãozinha. Entendeu? A gente vai... Dói, gente. A deformidade dói, a atrofia muscular dói. Então, por que a gente vai deixar essas crianças sentirem dor? Né? Muitas vezes, o que eu fazia? Eu não virava Vivi de barriga para baixo, virei várias vezes. A gente posicionava muito ela, né? De decúbito ventral, que é de barriguinha para baixo. Para quê? Para aliviar o pulmão, para ela respirar melhor. Então, quando a gente fala assim em múltiplas deficiências, né, como você citou, gente, a fisioterapia tem um processo assim enorme. É difícil a gente citar, assim, porque tem crianças que acabam tendo uma lesão de plexo braquial, que é aquela lesãozinha no ombro da criança, na hora do parto, vai puxar a criança, acaba acontecendo uma lesão de plexo braquial. Quem tem lesão de plexo braquial é o Jô Soares, um exemplo, mas ele teve por acidente, não por erro de parto, né? Mas a criancinha ali sente dor, gente. Quantas crianças já não peguei com lesão de plexo? Mas vai fazer fisioterapia para quê? Você não vai ficar 100%? Não pode, não ficar 100%, mas vai ficar 90%. Então vamos fazer, vamos mobilizar esse braço, entendeu? Vamos estimular esse braço. Muita gente fala assim, vamos deixar a criança evoluir por ela mesma. Ela vai andar, uma hora ela vai andar. Uma hora ela vai interagir com os brinquedos. Uma hora... E não é assim, entendeu? A gente não pode, vamos esperar. Não, porque isso aí muitas vezes não vai acontecer. Principalmente falando de prematuro, né? Principalmente falando de prematuro. Muitas vezes a mãe fala assim, nasceu prematuro, eu não vou fazer fisioterapia. Uma hora vai andar com 2 anos, vai andar com 3 anos. Não é assim, entendeu? Vamos estimular. Porque mais pra frente, essa criança vai sofrer com esse atraso, entendeu? Então, assim, vamos atrás, vamos correr atrás, vamos estimular. O excesso de estímulo, na verdade, o excesso de estímulo não é benéfico, mas o estímulo não faz mal, entendeu? Verdade. Uma outra questão muito importante, principalmente assim, quando a gente tem crianças deficientes, né? A importância da aceitação da família no diagnóstico de um filho deficiente. Eu acho que isso é muito importante a gente estar falando, porque quando a família aceita, ela acaba aceitando um fisioterapeuta, um fono, uma nutricionista, tudo isso. Porque quando a pessoa não aceita, a família não aceita, começa a pôr empecilho, né? Pra quê? Que nem você estava falando, pra quê que vai... Uma hora ele anda, uma hora ela vai fazer, pra que gastar dinheiro com isso agora, no caso de particular? Então, fala para mim, Sé, você que convive, né, mais com casos assim, qual a importância da família estar aceitando o diagnóstico médico? É assim, né? Eu trabalho com fisioterapia domiciliar, então eu tô o tempo inteiro ali dentro da casa do paciente, né? Então a gente acaba convivendo com a família e tudo mais. É muito difícil a aceitação de um diagnóstico, seja qual for ele. Nem falando só de criança, assim, uma pessoa que tem câncer, por exemplo, não vai aceitar o diagnóstico facilmente. Ninguém vai aceitar um diagnóstico cruel desse jeito. Então, muitas vezes as mães descobrem que vão ter um filho com deficiência, que vão ter um filho com alguma operação. Muitas vezes é muito difícil você saber, não, a criança vai nascer com tal síndrome, né? Só pelo ultrassom, muitas vezes a gente acaba descobrindo isso depois que nasce, ou muito tempo depois que nasceu, né? Então, assim, a mãe quando recebe essa notícia de que vai ter um filho especial, durante a gestação, ou no momento do parto, ou após o parto, ou tempos depois do parto, né? Porque muita gente pensa que a criança nasceu saudável e vai viver sempre saudável, né? E não é assim, a gente tem uma série de distúrbios que podem ocorrer
com as crianças já maiores e com a gente adulto, por exemplo. Então é muito difícil, né, a aceitação. Então é normal que a mãe rejeite, que a mãe se culpe, e na maioria das vezes é sempre a mãe, né? A mãe que vai se rejeitar, a mãe que vai se culpar, a mãe que vai julgar, porque isso, né? Meu Deus, comigo não, o que eu fiz para merecer isso? Então é normal essa fase de recusa, de revolta, de tristeza. Faz parte do processo, né? Nenhuma mãe vai ter um filho deficiente e vai falar assim, ah, é legal, né? Que bom. Nenhuma mãe. Você passou por isso. E você sabe o quanto é difícil essa parte da aceitação, né? Principalmente de mãe e de pai, né? Quando tem um pai presente, é muito difícil essa questão da aceitação de pai e mãe. Passado esse momento da revolta, da angústia, da tristeza, porque isso vai passar, chega uma hora que esse momento vai passar, vem a fase realmente da aceitação. Enquanto você não aceitar esse diagnóstico, seja qual for ele, seja falando de um adulto que o pai evoluiu com Alzheimer ou com Parkinson, ou seja, de uma criança que nasceu com deficiência, enquanto você não aceitar, vai ser muito difícil você conseguir caminhar. Vai ser muito difícil você lidar com essa situação, né? Você não vai saber quem procurar, você não vai saber o que fazer, você não vai saber o que é certo e o que é errado. E falando de criança, eu sempre falo para pai e mãe de crianças que eu trabalho, que eu atendo, é que eles dependem de você. Então, assim, eles dependem de pai e de mãe lutarem por eles. Se pai e mãe não lutar pela criança, ninguém mais vai lutar, ninguém mais vai batalhar e ninguém mais vai aceitar. Então, assim, é muito difícil o trabalho da fisioterapia quando o pai, quando mãe, quando vó, quando vô, quando tio não aceita esse diagnóstico. Então, quando fala assim, ah, não, ele não tem nada. Essa criança tá ótima. Essa criança não precisa. E não tô falando só de fisioterapia, eu tô falando de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de todas as terapias que tem para melhora, né, do quadro da criança. É muito difícil para a gente poder trabalhar. Por quê? Porque eu igual comento assim sempre, eu falo assim, a gente vai lá, a gente faz uma sessão de 1 hora. Só que tem outras 24 horas no dia que a criança precisa ser estimulada. Então não adianta eu ir lá, vamos supor, e colocar aquela criança para andar, um exemplo. Ah, eu fui lá, fiz um treino, estimulei aquela criança a andar, andei com ela durante a terapia, e aí depois chegar a mãe, o pai, ou o cuidador, quem está ali perto, e deixar aquela criança o dia inteiro sentada, por exemplo. Fala assim, ah, não, deixa ele aí, para que eu vou fazer isso? Não precisa, não tem nada. Ele não vai melhorar, ou ele não vai melhorar sozinho, entendeu? Então é muito difícil a não aceitação da família. E muitas vezes, assim, não estou falando de não aceitação de pai e mãe, porque muitas vezes pai e mãe aceita. Só que tem a avó, tem o vô, tem o tio que fica lá na cabeça do pai e da mãe, não gasta dinheiro com isso, é besteira. Pra quê? Ele vai melhorar sozinho. Tudo isso que a gente já falou, sabe? E aí acaba dificultando no processo de melhora da própria criança, né? Ou do adulto, do idoso, de quem seja que precise da fisioterapia. Então, assim, é muito difícil aceitar, ninguém está preparado para aceitar um diagnóstico tão cruel, ainda mais com um filho. Um filho é uma coisa, eu sou mãe, então eu falo assim, um filho é uma coisa muito esperada, muito querida, muito desejada. A gente quer muito um filho, né? A maioria das pessoas, né, querem muito um filho. Então é muito difícil você ouvir assim, falar assim, olha, seu filho tem uma síndrome, ele vai evoluir assim, igual você ouviu, né? Você é testemunha, falar assim, ah, seu filho nasceu, mas vai viver 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Então é difícil o processo de aceitação, mas enquanto você não aceitar, enquanto pai, enquanto mãe não aceitar o diagnóstico da criança, a família, os cuidadores estão ali perto, é muito difícil você conseguir traçar uma linha de pensamento, você parar a pensar, falar, não, peraí, preciso procurar um médico, preciso fazer exames, preciso ver que tem algo errado. Tem pai e mãe que bate o olho e fala assim, não, peraí, vamos falar de uma criança que nasceu a termo, uma criança que nasceu no tempo certo, mas você tá ali de olho e fala, ah, peraí, mas essa criança tem 8 meses e não segura a cabeça ainda. E aí tem pai e mãe que já corre, já vai buscar ajuda, já vai atrás de um médico, já vai atrás de um fisioterapeuta, vamos ver por que essa criança tá com atraso. Como tem pai e mãe que fala assim, ah, vai melhorar, né? Como não vi quem foi comentou aqui agora, falou assim, ah, vai melhorar, não é nada. E a gente vê muito disso no autismo também. O diagnóstico do autismo é um pouco difícil, leva um tempinho. E aí, muito pai, muito mãe fecha os olhos e acaba não querendo fazer o tratamento. E aí, quanto mais longe você vai deixando, mais difícil é a recuperação.
Então, assim, quanto antes a gente começa o tratamento, é aquele negócio, a importância do diagnóstico precoce, né? De você iniciar um tratamento o mais rápido possível. Quanto mais para frente você vai deixando, mais difícil vai ser o tratamento dessa criança, entendeu? Tem muitas famílias, trabalho com muitas famílias que, infelizmente, a família por si só não aceita o diagnóstico da criança. E aí a criança sofre, a mãe sofre, quem está perto sofre. Verdade. E eles deviam acreditar no que a medicina tá falando, né? Porque assim, eu lembro que eu acho que a maioria das mães hoje, até porque tem internet e tudo, assim que dá um diagnóstico, a gente vai atrás, né? Saber o que está acontecendo. Então, assim, a É, médica falou, a fisioterapeuta falou, olha, vai precisar fazer isso. Acredito, porque é pro bem da criança. É pro bem da criança. Então, eu sim, acho sim, que sim. se É todo mundo assim, estiver junto, é que nem a gente falou. é A Vivi a gente assim. sabia. A Vivi a gente sabia que não é porque vai fazer a fisioterapia que ela vai andar. Não. Mas eu tinha certeza que fazendo a fisioterapia evitaria que ela sentisse dores, né? A Vivi tinha uma luxação grande no quadril. E aí já entra uma próxima pergunta, que é a fisioterapia. Peraí, deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui. A fisioterapia, quando bem feita, ela resolve também, né? Não necessariamente que fez a fisioterapia não vai fazer cirurgia. Mas no caso da Vivi, a fisioterapia fez com que a gente não fizesse uma cirurgia grandiosa nela, que era do quadril, que provavelmente o pós-operatório dela seria terrível. E com a fisioterapia, a gente melhorou quase que 90% as dores dela, o posicionamento dela, não é? Com Acontece isso, né, certeza. Esther? Há muito demais. Tanto na parte ortopédica, né? O pessoal que trabalha muito com ortopedia, eu trabalho, mas não é assim a minha área, assim, o que eu morro de amores. Mas o pessoal da ortopedia pode falar assim claramente que a fisioterapia ela consegue resultados maravilhosos e evita sim muitas cirurgias. A gente pode falar aí do caso da Vivi, ela tinha uma luxação de quadril. Se não fosse feita a fisioterapia, ela com certeza precisaria de cirurgia. Tem crianças com encurtamento de tendão, aquele tendãozinho do calcanhar. E a fisioterapia muitas vezes consegue resultado excelente com alongamento, com mobilização. A gente consegue resultados excelentes que muitas vezes sim a gente consegue evitar que a criança vá para a cirurgia. Então, dá sim uma fisioterapia bem feita, né? Porque às vezes é meio complicado a gente encontrar. Muita gente fala assim, mas eu fiz lá tantas sessões de fisioterapia e não resolveu nada, né? Fisioterapia não resolve. Muitas vezes a gente acaba escutando essa questão, né? Então, assim, eu tive que fazer cirurgia porque a fisioterapia não resolveu. Uma fisioterapia, quando bem feita, tem sim grandes chances de evitar que a pessoa realize uma cirurgia, seja qual for. Ela está aí para isso, né? Na verdade, a maioria dos médicos, quando tem um diagnóstico, eles falam, vamos tentar fisioterapia. Se a fisioterapia não for eficaz, aí sim a gente vai para um processo de cirurgia. Voltando aqui, eu bati a mão aqui, o negócio foi lá para baixo, fiz a pergunta lá de baixo, Stephanie, voltei para poder fazer Sem aqui, ó. problema. A fisioterapia respiratória, falando da fisioterapia respiratória, como funciona o processo de aspiração? Ele dói? E qual a função dele? Por que fazer? Por que quem tá. Já vou emendar todas as perguntas assim, porque daí eu sei que você já Tá. vai. Por que quem está acamado precisa de. Estando no hospital ou em casa, precisa fazer a fisioterapia respiratória? Já emendei tudo, você entendeu, né? Entendi. É assim, na verdade, muitas pessoas têm, né, um parente, alguém que está acamado, e as pessoas às vezes não pensam em procurar fisioterapia, aquilo que a gente já comentou mais ou menos no começo, né? Muita gente não sabe que precisa de fisioterapia, né? Então, aquele paciente que está lá acamado, que está restrito ao leito, ele tem muita tendência a formar úlceras, caras, aquelas feridas enormes que formam na coluna, nas costas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para ficar entendido. No calcanhar, tem muito paciente com lesão de calcânio. Então, assim, a fisioterapia consegue prevenir tudo isso. Muitas vezes, é lógico, a fisioterapia a gente consegue tirar um paciente que está acamado, vamos falar de um AVC, um paciente que teve um AVC que está lá na cama, AVC é derrame, tá? Mas o pessoal às vezes não sabe o termo. Então, o paciente que teve lá um derrame, que está acamado muito tempo,
Então, você vai lá, faz o processo de reabilitação, e aí as pessoas muitas vezes podem sim sair da cama e voltar a andar. Só que o que acontece? Quando a pessoa fica restrita ao leito, ela acaba, o que acaba acontecendo? Ela acaba acumulando secreção no pulmão. Por uma fraqueza de musculatura, muitas vezes esses pacientes que estão acamados, tanto em domicílio quanto na UTI, eles não conseguem tossir. Então, a gente, quando está sentindo que tem aquela secreçãozinha no pulmão, o que a gente faz? A gente tosse. Esses pacientes muitas vezes não têm força muscular para poder tossir. Então, o que que acontece? Acaba acumulando essa secreção. E aí o fisioterapeuta vai lá e faz o processo de aspiração. Ninguém imagina, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é uma aspiração, né? Nem imaginam o que é. Eu tenho até uma paciente foi minha paciente, logo, uma bebezinha, logo quando eu me formei, que ela nasceu com uma deficiência, né? E o hospital deu alta e só falou pra ela assim: ah, mãezinha, você vai lá e compra um aspirador. E aí a mãezinha pegou e foi lá nas Casas Bahia comprar aspirador, coitada. Ela nem imaginava o que era um aspirador. Então, na cabeça dela, ela falava, ah, não, ela tá ótima. Mentira, no hospital queria se livrar do erro, né? Falou, mas ela só vai precisar de um aspirador. E ela foi nas Casas Bahia comprar um aspirador. Ninguém imagina o que é um aspirador, né? Quem nunca viu um processo de aspiração, ou quem já viu, muitas vezes não sabe para quem funciona, né? Então, assim, lógico que é um processo muito desconfortável. O processo de aspiração é aquele processo que a gente enfia uma sonda fininha pelo nariz ou pela traqueostomia, quem respira com a ajuda de aparelho, ou quem respira até aquele buraquinho na garganta, muitas vezes a gente aspira pela traqueostomia. Quem não tem a traqueostomia, a gente faz o processo de aspiração de nariz e boca. Então, o que acontece? Lógico que é um processo desconfortável, porque você está colocando uma sonda, né? É uma sonda grande, comprida, então você insere ela ou pelo buraco pelo orifício da traqueostomia ou pelo orifício do nariz. E aí, o que acontece? Lógico que é desconfortável, que incomoda, a gente tenta fazer da melhor maneira possível, mais devagar possível, mais delicadamente possível, mas incomoda. Falar que não dói, eu estaria sendo errada, assim, porque lógico que vai incomodar, né? Não doer, assim, ser algo insuportável, mas vai incomodar. E aí, através dessa sonda, né, que a gente consegue tirar a secreção do pulmão. Eu lembro que a Nina, né, a Nina me perguntava muito se doía, né, e a gente, fisioterapia costuma, antes da gente fazer a aspiração, a gente faz manobras, né, então a gente faz manobras no pulmão, então, aqui no tórax, na verdade, no corpo, então a gente faz manobras para tentar ajudar a soltar essa secreção que tá ali. Então, e aí depois a gente vai e aspira. E aí eu lembro que a Nicole sempre me perguntava, né? Ai, mas vai doer, mas isso machuca, mas faz em mim, né? Ela queria muito que eu fizesse nela antes, Iria. para ver se doía. E aí depois eu tinha que fazer na irmã dela, entendeu? É, Senão, caso contrário, eu não podia. Então, é. assim, é um processo invasivo, é um processo que incomoda bastante, mas infelizmente é a única saída que a gente tem para tentar tirar essa secreção do pulmão. Por que tirar? Porque senão vai fazer uma atelectasia, vai fazer uma pneumonia, então a gente precisa, até porque é desconfortável, né? A gente está com, às vezes, uma gripe e aí acaba acumulando secreção e fica muito difícil da gente respirar, fica muito desconfortável. Aí vocês imaginam por uma pessoa que está acamada, da restrita ao leito, que muitas vezes não consegue nem se mexer, não consegue se movimentar, não consegue tossir, não consegue espirrar. E aí você imagina que para essa pessoa respirar com aquele monte de secreção dentro do pulmão, né? Então é muito difícil, assim. Aqui, eu tenho uma pergunta. Criança com autismo tem indicação de fisioterapia? É legal essa pergunta porque normalmente o autismo ele não está relacionado a uma criança que está ali acamada, né? E, e me explica, tem indicação de fisioterapia para autismo? E se tem, qual seria, o que seria feito com o autista? Tem. Na verdade, assim, primeiro que a fisioterapia não é só para as crianças que estão acamadas, né? A gente limita as crianças que estão acamadas, mas tem outras patologias que a criança acaba precisando da fisioterapia. Então, tem crianças, vamos supor, com paralisia cerebral que não está acamada, que são ativas, que muitas vezes não andam, que muitas vezes não falam, né? Mas que estão ali e que precisam da fisioterapia. Assim como o autismo. O autismo agora a gente está vendo muitos casos de autismo, parece que antes a gente não via tanto os autistas assim, né?
mas agora a gente acaba vendo um número grande de crianças autistas. E o que que acontece? Na verdade, o autismo ele precisa sim da fisioterapia, não só da fisioterapia, mas de fono, de físio, de terapeuta ocupacional, entendeu? De uma equipe multidisciplinar mesmo. Isso aí é muito importante para a evolução da criança autista, né? E o que que a fisioterapia faz? Como é que a fisioterapia trabalha? Então, assim, a gente trabalha muito com os estímulos sensoriais. Então, quem é especialista em autismo, as mães de autistas sabem que cada autista tem um padrão, né? Então a gente sabe que tem autista que fala, tem autista que não fala absolutamente nada, tem as crianças autistas que andam na ponta do pé, tem muita criança autista que anda, e tem fisioterapia para isso, a gente trabalha essa reeducação da marcha com o autismo, é todo um trabalho voltado para aquela criança, totalmente diferente de um trabalho para uma criança PC, por exemplo, de paralisia cerebral. Então a gente trabalha isso, e os autistas ele tem muito movimento estereotipado, que eles um exemplo, a criança fica muito batendo palma, fica muito estralando os dedos, um atrás do outro, eles fazem muita repetição de movimento. E tem fisioterapia também para poder inibir esse padrão. Então, a gente trabalha muito com essa parte de estimulação, estímulo sensorial, as brincadeiras, tudo muito lúdico, tem que ter muita paciência, porque muitas vezes eles têm muita dificuldade de se concentrar, né, em alguma coisa, ou se concentram demais também, né? Então, dá para fazer um trabalho incrível com a criança autista. Mas falo para mim que, assim, não é só a fisioterapia. É fono, é terapia ocupacional, é uma equipe multidisciplinar mesmo. Muito legal, Esther, tá vendo? Eu também não sabia disso. Que interessante. Eu sabia que tinha que ter um acompanhamento com um psicólogo, com um fono, e tal, mas eu não sabia que a fisioterapia se encaixava. E que legal, que legal. Aqui teve uma outra pergunta. O que é a quiropraxia e ela pode ser realizada por um fisioterapeuta? Pode, pode sim. A quiropraxia é uma terapia alternativa. Não trabalho com quiro, não entendo muito de quiropraxia, mas ela pode sim ser realizada por um fisioterapeuta, como muitas vezes ela é realizada por o pessoal que trabalha com essa medicina alternativa. A quiropraxia ela entra como acupuntura também, um exemplo. A acupuntura ela pode ser realizada por um fisioterapeuta, como pode ser realizada por um médico, como pode ser realizada pelo pessoal de terapia alternativa. Então, assim, o mais legal de você fazer a quiropraxia é você procurar um profissional que realmente conheça o corpo humano. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente tem muitos profissionais que acham, né, que são profissionais e falam assim, eu faço quiropraxia, tá na moda fazer, eu vou ganhar dinheiro com isso, e aí não conhece o corpo humano. E aí tá aí o grande problema. Por isso que, assim, eu indico, assim, façam com um profissional que seja qualificado e que conheça o corpo humano. Porque eu já dei várias broncas, inclusive na Nicole, que tem mania de estralar o pescoço. Falei, gente, vocês não sabem, o pessoal tem mania de estralar o pescoço. Não, nunca aconteceu. Tudo bem que nunca aconteceu, mas é um perigo isso aí. Tem pessoas que têm derrame, AVC, por conta de estralar o pescoço, que tiveram, realmente eu conheço pessoas que tiveram um derrame por conta de estralar o pescoço. Então é um perigo. Então, assim, o que eu falo assim, procure um profissional que seja realmente qualificado para isso. Viu, Nicole? Um recado para você. Gente, ela não para com isso. Não, Meu Deus do céu. não estralem o pescoço. É um perigo isso aí. Eu já dei bronca nela. Não Você lembra façam. que teve uma vez que eu tava com torcicolo e a Stephanie precisou fazer a fisioterapia Foi. em mim. E eu morrendo de medo, né? Toda travada, você precisa relaxar. E a Nicole, não faz no meu. Gente, olha, viu? É perigoso, Nicole. É, É perigoso mesmo. Não aqui, façam, gente. Não façam. aqui tem mais uma pergunta. Fisioterapeuta pode prescrever medicamentos e dar atestado? Fisioterapeuta pode dar atestado, sim. Inclusive, tem alguns lugares que não aceitam, né? Atestado de fisioterapeuta. Mas fisioterapeuta pode dar atestado. Lógico que eu não vou dar um atestado de Covid, por exemplo, né? Uhum. Mas dentro da nossa área, a gente pode sim dar atestado e pode sim prescrever medicamentos fitoterápicos. Então, por exemplo, a gente acaba prescrevendo uma pomada fitoterápica, mais antibióticos, por exemplo, medicamentos tarja preta, essa parte não, entendeu? São mais coisas realizadas na terapia. Então, a gente às vezes acaba prescrevendo, vamos supor, uma compressa de gelo, uma compressa de bolsa quente,
As pomadas, igual eu falei, as fitoterápicas, tudo bem, mas essa parte de medicação tarjapeta, antibióticos, aí não. Aqui tem a prefeitura, infelizmente, não aceita atestado de fisioterapeuta. Não sei o porquê, né? Mas enfim, agora com a Covid aí, né? Que nem você já citou, as pessoas não estão compreendendo muito bem a necessidade dos pacientes estarem na UTI. E qual é a atuação, assim, do fisioterapeuta lá? Porque eu acredito que para a pessoa receber a alta, ela precisa de muita fisioterapia, né? Porque eu acredito que só as medicações que são dadas na UTI não surtem efeito se não tiver os profissionais fisioterapeutas. Você pode dar uma... Eita, sumiu a palavra aqui. explicar para mim, por favor? Posso. Primeira coisa é fique em casa, né? É a primeira lição de todas, fique em casa. Quem já teve um parente internado dentro de uma UTI, um filho, um pai, uma mãe dentro de uma UTI, quem já entrou numa UTI sabe o que é. Então, muitas vezes, realmente as pessoas estão brincando com uma coisa que é muito séria, gente, não é brincadeira. É muito, muito sério mesmo. Pessoa dentro de UTI, a pessoa acha que vou ficar lá na UTI de férias. Não vai, gente. Você fica lá entubado, sedado, entendeu? Com acesso, tomando várias medicações. Então, não é férias na UTI, não é uma brincadeira. Quem já viu alguém com desconforto respiratório, como realmente, infelizmente, a gente acaba vendo em vídeo, não é legal divulgar esse tipo de coisa, acho que também não é legal você assustar as pessoas, mas quem já teve a oportunidade, infelizmente, de ter um parente, de ter alguém, de ver alguém numa angústia respiratória grande, é muito difícil. Então, assim, hoje em dia, com essa questão da Covid, a gente escuta muito falar de respiradores, que faltam respiradores, e quem mexe nos respiradores são os fisioterapeutas. O médico mexe, mas ele não tem o conhecimento que a fisioterapia tem para mexer naqueles respiradores. Então, no caso de Covid, por exemplo, falando agora, quando os pacientes entram num quadro grave de coronavírus, né, e eles precisam de ir para uma UTI, muitas vezes eles vão para uma UTI e ficam recebendo só oxigênio. Outras vezes já não, outras vezes eles já precisam ser entubados, né, colocar aquele tubo na boca mesmo, e aí respirar com a ajuda de aparelhos. E aí quem mexe naqueles aparelhos, todos, são fisioterapeutas. A gente ficou um pouco tanto quanto limitado a fazer alguns procedimentos de fisioterapia por conta do alto índice de transmissão. Então vocês imaginem assim, se a gente dentro de uma UTI, com máscara, com capote, com touca, com óculos, com todos os aparelhos, a gente ainda corre o risco de pegar o coronavírus. Vocês imaginem a gente na rua, né? Sem proteção nenhuma. Então, assim, o processo de intubação de um paciente com coronavírus é totalmente diferente do processo de intubação de um paciente normal. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente intuba, porque a gente está ali diretamente com a via aérea do paciente. Isso aí pode aumentar a chance da gente pegar o coronavírus. Quem acaba intubando são os médicos, né? Mas a gente está ali junto. Ambusar um paciente, né? Para quem nunca viu um ambu, mas a gente coloca ali no tubo e ambusa o paciente quando tem uma parada cardíaca. Dentro do coronavírus ficou muito mais difícil, porque o ato de ambusar, a gente faz com que se espalhe o vírus. Então, a gente acabou ficando muito mais limitado o trabalho. Por isso que morrem tantas pessoas, né, de coronavírus. Porque o processo ficou muito mais limitado. Tem muitas coisas que a gente não pode fazer por conta de aumentar o índice de transmissão e acabar transmitindo para a equipe que está ali dentro. Mas aquele paciente, na maioria das vezes, ele evolui com uma síndrome de angústia respiratória, então ele tem muita dificuldade de respirar, ele é entubado, e aí começa o processo da fisioterapia, então a gente adequa a ventilação mecânica. Muitas vezes esses pacientes são colocados de barriga para baixo, algumas pessoas já devem ter visto alguns vídeos, ou na televisão mesmo, propriamente o dito mostra, né, alguns pacientes eles são virados de barriga para baixo, isso para facilitar a respiração. Muitos pacientes respiram muito melhores, né, quando são colocados nessa posição, que é um decúbito ventral, como a gente chama. Então, a gente mexe na parte da ventilação. Esses pacientes têm pneumonia, né? E outros problemas. Então, acabam precisando daquela questão de aspiração, né? Como a gente falou. E aí, a gente acaba tendo que aspirar o paciente, né?
E depois a gente trabalha também com a parte dos pacientes que não são tão graves assim, mas que estão lá, que tem acúmulo de secreção, entendeu? Que muitas vezes não precisam ser aspirados, mas precisa ser feita outra parte da fisioterapia para poder tentar evitar que aquele paciente vá para o tubo, porque hoje em dia, assim, a maior luta é a gente conseguir evitar que o paciente vá para um processo de intubação e precise do santo respirador, né? Então, a fisioterapia está lá principalmente para isso, para tentar evitar que o paciente piore e venha precisar de um ventilador. Que aí entrou ali muito mais demorado para poder sair, né? O paciente acaba ficando um período no ventilador, entubado. Se não sair do tubo, é feita a traqueostomia. O paciente não pode viver pro resto da vida entubado, né? Então, a gente espera um período. Depois disso, se não o paciente não sair do tubo, é feita a traqueostomia. E isso aí acaba... Por isso que tem tanta fila para leito, porque o paciente que entra no UTI, muitas vezes pode ser que ele saia em 5 dias, como pode ser que ele fique lá um mês ou mais, né? Então, para o fisioterapeuta, acho que não tem como ter UTI, não tem como ter Covid sem ter fisioterapia. A gente é essencial nesse processo, principalmente no processo de ajuste da ventilação mecânica, de mexer nos respiradores. O pessoal acha que é tipo colocar celular para carregar, aí você vai lá, conecta e tchau, e vai embora. E não é assim, tem todo um ajuste de parâmetros, é tudo feito assim, para você vai ser um parâmetro, para mim vai ser outro, e para aquele obeso que pesa 180 quilos vai ser outro. Então, tem toda essa questão também, né? Então, assim, não existe UTI, Covid sem fisioterapeuta. A gente escuta muito falando dos médicos, dos enfermeiros, e às vezes o pessoal esquece da fisioterapia, que é um trabalho essencial. Olá, Miguel passou 3 meses entubado, quase foi para tráqueo. Graças à fisio conseguiram contornar. É isso, a Tá vendo? fisioterapia é isso, né, Stephanie? É um Com trabalho certeza, árduo para que não com certeza. aconteça essa evolução da criança ficar A com piora. uma tráqueo. Porque assim, a gente já sabe que é muito difícil estar entubado. Com a tráqueo, piorou, né? Para vir para casa já é mais uma dificuldade. Então, se os pais já estão lá 3 meses, que nem o Miguel já ficou 3 meses, se faz uma tráqueo para vir para casa é um processo muito mais difícil, né? Eu conheci Não. crianças que ficaram anos na UTI porque não tinha como vir para casa. Precisa ter todo um aparato, né? Precisa ter um respirador em casa. E, gente, aqueles respiradores, eu olhava aqueles números, eu não sabia nada. É muita coisa. É muita coisa. É muito apito, é muita coisa. A única coisa que eu sabia ali era a saturação da Vitória, só. Era a única coisa que eu até te mandava foto, né? Ó, ela tá assim hoje. E aí você, não, ela tá bem. Ó, ela tá assim hoje. Então, eu sou muito agradecida por ter conhecido a fisioterapia. E eu bato no peito para dizer, a fisioterapia é tudo, 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 tudo. Ó, ela falou que o Miguel ficou 6 meses. Então, é muito tempo, né? É muito tempo. O máximo de tempo que eu Com fiquei com a certeza. Vivi internada foram 68 dias. E já foi uma eternidade. Então, assim, Não, com é certeza. muito tempo. Mas E graças à assim, a fisioterapia, criança. né? Lógico, tem os médicos, todos têm a sua parcela aí de ajuda, as enfermeiras, todo mundo. Mas eu falo porque a Vivi teve uma melhora de vida muito grande quando a gente conheceu a fisioterapia, porque até 1 ano de idade ela fazia essa fisioterapia esporádica, né? Só para não atrofiar, né? E quando ela colocou a sonda nasointeral, ela começou a produzir muito mais secreção. E aí foi feito. Secreção. E aí, como você disse, Não, né? com Eu certeza. como, eu, como mãe, fiquei super assustada quando eu vi os fisioterapeutas chegando, porque até então só fazia fisioterapia motora. E de repente ele fez as manobras. Eu falei, gente, tá machucando ela, porque a manobra parece que tá apertando assim, né? Que tá doendo. Esmagando, E né? eu, meu Deus, e eu cheguei nele e falei assim, pro fisioterapeuta, eu falei, tá machucando? Ele falou assim, não, eu tô soltando a secreção que tá no pulmão. Daqui a pouco ele saiu com aquela sonda gigante, gigante pra mim, começou a colocar na nariz. Eu falei assim, onde você tá colocando essa sonda? Onde ela vai? Ele falou, vai até, né, a primeira parte, acho que do pulmão, para sugar a secreção. Eu falei, mas não vai furar o pulmão dela? Olha, olha isso.
Aí ele, não, a gente vai assim. E foi explicando. E aí eu fui e quis aprender a aspirar. E teve todo aquele processo, porque a aspiração, eu não sei se agora mudou, né, Ité? Eu tô falando de 6 anos atrás, que é tudo estéreo. Sério, A mão que você aspira, você não pega mais nada. Você fica aqui, ó, com a mão aqui, ó. nada. Continua É assim, isso né? mesmo. Porque eu lembro na Continua. UTI do Irmã Dulce, tinha uma divergência das enfermeiras falar, não, não precisa ser estéreo. Eu falava, não, o fisioterapeuta falou pra mim que tem que ser, vai fazer com a luva estéreo, sim. Algumas Não, pessoas dizem que não precisa mais ser estéreo porque já tem a contaminação do é, ambiente, do ar, entendeu? Que não, mas precisa. Eu só aspiro estéreo. Eu acho que você está introduzindo algo dentro do corpo humano. Então, aquilo tem que estar totalmente limpo, impecável, né? Então, tem aquela questão, lavar as mãos, calçar a luva, né? Colocar a sonda, tem todo aquele processo. Quem tem tracostomia, a gente aspira primeiro tráqueo, depois nariz, depois boca. Quem não tem tracostomia, a gente aspira nariz, depois boca. Por que a boca por último? Porque, gente, a boca, por mais que não pareça, por mais que as pessoas não saibam, é o lugar mais sujo do nosso corpo. O pessoal fala, mas que nojo, você enfia no nariz, eu não depois enfia na sabia. boca. Eu também, eu não Credo, sabia, foi né? exatamente isso. Você vê como a falta de informação, né? Eu não sabia. Quando ele aspirou o nariz, depois pôs na boca dela, eu falei, você colocou no nariz e Que colocou horror. na boca. Aí ele falou, mas a boca tem mais bactéria do que o nariz. Aí eu Muito fui. mais. Muito Aí mais. eu fui. Então, assim, quando eu cheguei em casa, porque daí eles me ensinaram a aspirar e tudo. Quando eu cheguei em casa e fui fazer a aspiração e a Nicole quis ver, ela, credo, mãe, porque escorre uma secreçãozinha que é nojento, né? Sim, Aquela criança que lambe vai e sair todo a mundo fala. questão do Eu ótimo falei, aspirador. gente, como é interessante. Teve Não é. uma amiga minha, ela teve câncer, né? E após a cirurgia, por ficar acamada, sedada, ela também teve que fazer aspiração. Aí esses dias a gente conversando, até falei se eu podia citar o caso dela, de como foi importante a fisioterapia também, em caso assim, né, das pessoas no pós-operatório, principalmente de câncer, né? A fisioterapia ela é Sim, muito, muito importante, porque eles ficam muito tempo sedados acabados. para um beijo, Fabiela, ela tá aí na live. Eles ficam muito tempo sedados por conta da dor, e isso acaba prejudicando, né, a parte. Ai, vai acabar, Esté! Vai acabar, tem falta 25 segundos. Então é isso, Segundos. Esté. Eu quero te agradecer muito. Eu acho que, olha lá, foi muito Imagina. importante mesmo. Acho que você esclareceu tudo que a gente precisava. Um grande beijo e logo mais a gente faz uma nova live e depois a gente faz os nossos vídeos para estar postando no YouTube. Gente, agradeço muito vocês.